O item 1, o ofício S, número 75, de 2015, encaminha a indicação do Supremo Tribunal Federal do desembargador Carlos Augusto de Barros Lavanhage para compor o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2015-2017, conforme disposto nos incisos 4º e 5º do artigo 103b da Constituição Federal. Autoria do Supremo Tribunal Federal, a relatoria do senador Antônio Anastasia, o relatório pronto para deliberação. Na 23ª reunião ordinária, a matéria foi submetida à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta comissão, conforme disposto no artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. A presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais. O item 2 é o ofício S de número 77 de 2015, que comunica, conforme disposto nos incisos 4º e 5º do artigo 103b da Constituição Federal, a indicação para compor o Conselho Nacional de Justiça do nome do juiz de direito Bruno Ronchetti de Castro, lotado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Autoria, Supremo Tribunal Federal. A relatoria é do nobre senador e amigo Raimundo Lira. O relatório pronto para deliberação. Na 23ª reunião ordinária, a matéria foi submetida à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta comissão, conforme disposto no artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. A presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais. Na presente reunião, procedemos à arguição dos indicados e à votação dos relatórios referentes. A segunda etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito da CCJ. Esta reunião será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos que queiram encaminhar comentários ou perguntas podem fazê-los por meio do portal de e-Cidadania no endereço www.leg.br/e-Cidadania ou ligando para o número 0800 61 22 11. Convido o senador Anastasia e o senador Raimundo Lira para que possa conduzir ao recinto, à mesa, os dois indicados. Eu fui lá, mas já tinha encerrado. Ou 15 minutos, que eu vou uns 15 minutos. Concedo a palavra ao senhor Carlos Augusto de Barros Lavanhage para fazer a exposição, sua exposição. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Eduardo Amorim, que preside esta comissão, sessão da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Cumprimento também o senador Antônio Anastasia, honrado ex-governador do Estado de Minas Gerais e relator desta minha indicação, na pessoa dos quais peço vênia para saudar os demais senadores aqui presentes e que honram esta sessão. Dr. Bruno Ronchetti Castro, digno magistrado, companheiro nessa sabatina, na pessoa de quem saúdo magistrados e amigos aqui presentes. Senhoras e senhores, o jesuíta Padre Girardi, no século XVIII, já dizia que o homem pode demonstrar indiferença pela glória, mas não pela honra.
sinto-me honrado com a oportunidade de comparecer perante Vossas Excelências, pedindo desde já seja relevada eventual apreensão ou nervosismo de minha parte, exatamente por estar na presença de Vossas Excelências, dos senhores, nessa prestigiosa sabatina. O Poder Judiciário dos Estados responde por quase 80% dos processos em andamento no país, de forma que a indicação pelo Supremo de 2 magistrados estaduais para compor o CNJ sinaliza a importância da indicação e aumenta a nossa responsabilidade, ainda mais nessa Casa da Federação. Senhores senadores, tive a felicidade de galgar todos os degraus do serviço público forense, componentes da estrutura do Poder Judiciário Mineiro, reunindo experiências de vida e profissional que, por certo, irão ser de extrema utilidade nesta nova e grave missão que se avizinha de compor o Conselho Nacional de Justiça, caso meu nome seja aprovado por Vossas Excelências. Iniciei minha caminhada em 1981 como serventuário da Justiça, prestando serviço ao cartório eleitoral da comarca de Varginha, ainda quando as cédulas de votação eram de papel e as urnas coletoras de voto feitas de lona. Posteriormente, em fevereiro de 1984, graduei-me pela Faculdade de Direito de Varginha, passando a exercer a advocacia durante os anos de 1984 e 1985. Nesse período, conheci as agruras da profissão, em especial a mais aflitiva para o advogado, a espera por uma decisão. Ao advogado, não importa tanto se a decisão seja favorável ou não. O importante é que o processo tenha andamento e a sentença seja prolatada, definindo o direito. Ninguém espera do magistrado a publicação de extensos tratados de direito, mas que resolva o problema do cidadão. Em março de 1984, com o falecimento de meu saudoso pai, professor, magistrado e jurista Antônio José de Souza Levenhague, herdei os direitos autorais sobre sua vasta obra jurídica, composta por 26 livros publicados pela editora Atlas, da cidade de São Paulo, que naquela oportunidade haviam sido vendidos 3 milhões de exemplares. Imediatamente passei a revisá-los e atualizá-los, sem qualquer outra pretensão que não homenagear sua memória e manter viva sua obra, e cumpri essa missão por quase 15 anos. Em 1986, aprovado no concurso público para provimento do cargo de promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, atuei nas comarcas de Rio Preto e Lambari. Eu costumo dizer que a realidade vivenciada pelo Ministério Público naquela época era completamente diferente da atual. O promotor de justiça era simplesmente designado e assumia sua comarca desprovido da mais mínima estrutura física para o desempenho de suas atribuições. Não havia sequer máquina datilográfica nem papel. Na comarca de Rio Preto, por exemplo, cheguei a morar no prédio do fórum por quase 1 ano e meio, o que não impediu, obviamente, o desempenho de minhas funções com independência e autonomia, sempre em defesa da moralidade e do interesse público. De qualquer forma, a experiência e lições obtidas nesse período em que integrei o Ministério Público serão de grande valia no desafio de colaborar com o aperfeiçoamento da justiça brasileira, caso aprovado a compor o CNJ. Em 1988, logrei aprovação no concurso público para provimento do cargo de juiz de direito do Estado de Minas Gerais. Iniciei minha carreira como juiz titular da comarca de Conceição do Rio Verde, sendo promovido em 1991 para a comarca de Aiuruoca. Eram comarcas de vara única e de competência diversificada, aptas ao amadurecimento do magistrado na função de julgar, com análise de causas criminais, cíveis, tributárias, administrativas, eleitorais, etc. Depois, em 1994, fui promovido para a comarca de Lavras, como titular da única vara criminal e de menores. Cidade de porte razoável e com tradição universitária, a judicatura naquela comarca proporcionou-me contato mais agudo com a criminalidade, em especial os delitos ligados ao consumo e ao tráfico de drogas, além de atos infracionais envolvendo crianças e adolescentes,
Também ali alhei lições que me valeram e ainda valem para o crescimento pessoal e profissional. Em 1997, fui promovido por merecimento para a 5ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte, posteriormente transformada na 1ª Vara de Feitos Tributários do Estado, em que assumi um acervo de milhares de processos. Orgulho-me em registrar, senhores senadores, senhoras senadoras, que em todas as comarcas por onde passei, coloquei e mantive o serviço forense absolutamente em dia, mesmo à custa de valores caros, como convívio familiar e social. Apesar da sempre estafante atividade jurisdicional, ainda consegui participar do movimento associativo da magistratura mineira, sendo eleito sucessivamente membro do Conselho Deliberativo, vice-presidente e, por fim, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, no triênio 2004-2006. Na presidência da associação, além dos desafios próprios da administração, como o saneamento das suas finanças, enfrentei períodos de novidades polêmicas, a exemplo da criação do próprio CNJ e da adoção do subsídio aos magistrados, o que proporcionou também ensinamentos valiosos na vivência profissional e classista. Porém, senhores senadores, eu ressalto a Vossas Excelências que o fato de ter atuado em movimento classista não pressupõe da minha parte permissividade ou condescendência com desvios de conduta. Sabemos que o comportamento inadequado de um só magistrado afeta indistintamente a toda a magistratura e merecerá, por certo, repúdio e apenamento rigorosos. Como juiz de direito em Belo Horizonte, integrei a 6ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais e atuei como juiz orientador da Escola Judiciária Desembargador Edésio Fernandes, conhecida em Minas por EGEF, na orientação de juízes recém-ingressos da magistratura mineira. Em 2002, fui indicado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça como membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral. E entre 2003 e 2007, integrei, agora como membro efetivo, aquela Corte Eleitoral, cuja atividade me proporcionou experiência de grande relevância em minha vida profissional. Em 2008, promovido ao cargo de desembargador, passei a integrar diversos órgãos e comissões do Tribunal de Justiça, como membro eleito do órgão especial, membro eleito da Comissão Salarial, membro indicado da Comissão Administrativa, presidente de Comissão de Concurso do Extrajudicial, vice-presidente do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais e presidente da Coordenadoria dos Juizados do Torcedor e de Grandes Eventos. Essa atuação diversificada serviu para melhor compreender a estrutura interna do Poder Judiciário, suas virtudes e seus defeitos. Ao longo de mais de 34 anos de atuação em tantos e tão variados segmentos, creio ter amealhado suficiente experiência e conhecimento sobre o Poder Judiciário, tanto na área administrativa quanto na área fim, necessários ao efetivo desempenho das nobres funções de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Senhores, durante toda a minha vida profissional, e eu gostaria de registrar isto aqui com muita ênfase, eu sempre procurei ser pragmático na função de julgar. Privilegiei a ação e a busca de resultados na função de decidir a vida do cidadão. No início da década de 1990, por exemplo, fui um dos coordenadores do projeto Mutirão, que foi desenvolvido em Minas Gerais, na gestão do desembargador Zé Fernandes Filho, ícone da magistratura brasileira e, como bem o sabe, o senador Anastasia. E este projeto logrou reduzir o acervo processual do Estado de Minas Gerais, naquela época, para menos de 1 milhão de processos em andamento. Atualmente, na esteira daquela experiência vitoriosa e na condição de vice-presidente do Conselho de Gestão dos Juizados Especiais, vamos comemorar os 20 anos da Lei 9.099, de 1995, com um novo programa Mutirão, pelo qual será incentivada a solidariedade entre os magistrados, com a realização, neste mês de setembro, de milhares de julgamentos e audiências em processos atrasados, cujo resultado final será divulgado durante o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o FONAGE, que será realizado no final do ano em Minas Gerais. A criação dos juizados especiais, a propósito,
com seu procedimento célere e desburocratizado, favoreceu a tramitação dos feitos, mas não serviu para diminuir o número de processos em curso na Justiça Comum, porque, na verdade, abarcou demanda reprimida de causas de pequeno valor, o que também é louvável, na medida em que representa o efetivo exercício da cidadania. Tenho participado já há algum tempo dos esforços dispendidos pelo Judiciário Mineiro na informatização da Justiça, que constitui, sem sombra de dúvida, instrumento eloquente e apto a enfrentar a morosidade da tramitação dos processos. O Tribunal de Justiça Mineiro, a propósito, adotou o processo judicial eletrônico desenvolvido pelo CNJ e o está implantando em todo o território do Estado, iniciando pela capital e prosseguindo pelas maiores cidades do interior. O PJE, ainda em desenvolvimento, certamente apresenta problemas que vêm sendo enfrentados e solucionados, mas possui a virtude de proporcionar agilidade à tramitação processual. Por certo, toda novidade provoca resistências, inclusive pelas dificuldades próprias do acesso à internet. Porém, quando os benefícios forem alcançados pelos operadores de direito, as vantagens do PJE serão, enfim, compreendidas. Mas o poder público também deve cooperar no esforço para desafogar o poder judiciário. A pesquisa O Uso da Justiça e o Litígio no Brasil, realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, em 10 estados e no Distrito Federal, constatou que o poder público, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, é o principal responsável pelo congestionamento do judiciário no país e deve assumir, dessa maneira, sua parcela de responsabilidade na solução deste problema. O Parlamento tem feito a sua parte e posso citar o avanço na tentativa de amenizar o problema relacionado ao excesso de processos com a Lei da Arbitragem, recentemente reformulada, Lei 13.129, de 2015, que, inclusive, estendeu seus efeitos à administração pública, que foi uma novidade e, embora limitada aos conflitos, obviamente, relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Os instrumentos da mediação e da arbitragem são medidas alternativas eficazes e contribuem para a solução dos conflitos, no anseio de desafogar o judiciário. Portanto, senhores senadores, espero contribuir para a conformação de um poder judiciário mais célere e atento aos reais anseios da população brasileira. Concluo com o pensamento do escritor e político italiano Massimo d'Azeglio. Vivendo, aprendi que, dentre todas as provações que o homem pode merecer, uma é a verdadeira, a única que devemos buscar, a que nos adoça a boca e nos faz achar macio o travesseiro, a aprovação do juiz que todos trazemos no coração, quando nos diz, cumpriste o teu dever. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Augusto de Barros, doutor Carlos Augusto de Barros Lavanhaque, pela sua exposição. E, de imediato, passo a palavra para o doutor Bruno Rocochet de Castro, para a sua também exposição. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Eduardo Amorim, presidente desta sessão de Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal, a quem agradeço pela forma serena, educada e respeitosa com que me recebeu e conduz os trabalhos. Estendo também os cumprimentos ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador José Maranhão, que infelizmente não pôde estar presente, mas me recebeu igualmente de uma forma muito lhana, muito educada e cortês, possibilitando que o ambiente ficasse tranquilo, que eu me apresentasse aqui dessa forma também tranquila. Excelentíssimo senhor senador Raimundo Lira, eminente relator deste procedimento, objeto desta sabatina, a quem cumprimento, também agradeço pela gentileza e lhaneza com que me recebeu e pelo zelo e dedicação na relatoria desta indicação. Muito me honra
senhor senador Raimundo Lira, ter, no meu procedimento, na minha indicação, subscrição de Vossa Excelência, um parlamentar constituinte que participou ativamente da elaboração da Constituição Federal, da nossa Carta Magna de 88. Excelentíssimos senadores do meu estado de São Paulo, doutor Aloysio Nunes Ferreira, José Serra e Marta Suplicy, cujas histórias de vida pública brasileira são marcadas pelos brilhantes trabalhos realizados e dignificam o nosso Estado bandeirante e nossa pátria. Desejo saudar ainda todos os senhores senadores e senhoras senadoras desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, senador Delcídio Amaral, senador Blairo Maggi, senador Aécio Neves, senador Eunício de Oliveira, senador Marcelo Crivella, senador Romero Jucá, senadora Ana Amélia, senador Magno Malta, senador José Agripino, senador Randolfo Rodrigues, com quem pude visitar e estar essa semana, a fim de apresentar, ainda que de forma breve, o meu currículo, e também todos os membros dessa casa, senador Ataídes Oliveira, que, infelizmente, o tempo não me permitiu estar, mas queria me excusar com todos os demais senadores desta comissão pelo tempo não ter permitido a minha apresentação. Aproveito, então, também para saudar senador José Pimentel, senador Alcir Gurgás, senador Benedito de Lira, senador Ciro Nogueira, senador Lindenberg Farias, senador Ronaldo Caiado, senador Ataídes Oliveira, senador Antônio Anastasia, senadora Simone Tebet, senador Antônio Carlos Valadares, senador Ademir Moca, aqui presentes. Meu muito obrigado. Gostaria também de cumprimentar o eminente desembargador Carlos Augusto de Barros Levenhagen, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, indicado para compor o CNJ no biênio 2015-2017, na vaga de desembargador estadual, hoje aqui também sabatinado, e parabenizá-lo por vossa exposição. Vossa Excelência, que provém de família que deu bons frutos e exemplos à magistratura brasileira, a exemplo de vosso pai, Antônio José de Souza Barros, e de irmão de Vossa Excelência, ministro Antônio José de Barros Levenhagen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a quem também fica a minha saudação. Quero ainda saudar os meus colegas magistrados aqui presentes e peço-lhes licença, senhores senadores, para fazê-lo na pessoa do juiz instrutor da presidência do Supremo Tribunal Federal, doutor Walter Godoy dos Santos Júnior, verdadeira referência e expoente da jovem magistratura brasileira, que teve contribuição decisiva para que hoje eu aqui estivesse. Saúdo também conselheiros que se fazem aqui presentes, conselheiro Emanuel Campelo, conselheiro Arnaldo Rossepian, saúdo os membros do Ministério Público, da Advocacia, consultor legislativo dessa Casa, atualmente designado para atuar como assessor parlamentar da Presidência do Supremo Tribunal Federal, doutor Tarciso Dalmaso Jardim. Saúdo os meus amigos que se fazem aqui presente. Gostaria de saudar também as demais autoridades presentes, todos os servidores do Senado Federal e os profissionais da imprensa. Inicialmente, eu gostaria de registrar a minha elevada honra e profunda alegria e comparecer perante o Senado Federal nesta sessão de arguição pública desta ilustrada Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, após meu nome ter sido indicado pelo Supremo Tribunal Federal para integrar o Conselho Nacional de Justiça na vaga de conselheiro reservada a juiz de direito, a fim de ser indagado por Vossas Excelências sobre temas pertinentes ao desempenho do cargo que, caso aprovado aqui nesta comissão e depois no colênio plenário, nomeado e empossado, irei me dedicar. Como sabemos, nessa etapa do procedimento, em que se estabelece legítimo e saudável diálogo institucional, uma ação do Poder Judiciário é complementada, fiscalizada pelo Senado Federal, por meio do sistema de freios e contrapesos, expressão do princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes, que impõe a necessidade de existência de expedientes de controle mútuo entre os poderes para que nenhum transponha seus limites institucionais.
Por meio desta sabatina, portanto, o Senado Federal cumpre papel de relevo no cenário nacional ao avaliar a indicação de magistrado, levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal, para ocupar a cargo de conselheiro no Conselho Nacional de Justiça, competindo ao indicado, ora sabatinado, apresentar sua trajetória de vida e expor suas convicções e também prestar contas de sua atuação profissional. E, nesse particular, gostaria de destacar que o Senado Federal vem exercendo com muito brilho e destaque essa importante missão que lhe foi outorgada pela Carta Magna. Compareço aqui, portanto, senador Eduardo Amorim, presidente desta sessão, com muita humildade, respeito e transparência, para responder a todas as indagações que me forem formuladas. Em relação à minha trajetória de vida, permito-me iniciar dizendo que sou natural de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, cidade natal de minha família materna, onde fui criado e educado, e também cursei os bancos escolares dos ensinos fundamental, médio e superior. Gostaria de destacar também que minha inclinação pela área do direito pronunciou-se desde a adolescência, em que, aos 14 anos de idade, já falava que gostaria de seguir a carreira de juiz de direito, sem que isso tivesse decorrido de qualquer influência familiar ou externa, até mesmo porque não há ninguém com formação em direito na minha árvore genealógica próxima. Para lograr alcançar tal ambicioso e difícil desejo, ingressei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo em 1997, aos 17 anos de idade, instituição em que também concluí o bacharelado. Durante a graduação, tive a oportunidade de desempenhar a atividade de assistente de professor titular da cadeira de Direito Civil 4, naquela mesma faculdade. E desde o segundo ano do bacharelado, iniciei minha preparação profissional, exercendo a atividade de estagiário de Direito, por meio de aprovação em concurso público, na segunda e terceira circunscrições judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, respectivamente na 8ª Vara Cível da comarca de São Bernardo do Campo e 3ª Vara Criminal da comarca de Diadema, além de exercer também a função de conciliador no Juizado Especial Cível daquela comarca, atuando ainda como estagiário de Direito, posteriormente em escritórios de advocacia. Concluindo o bacharelado e aprovado na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, advoguei em escritório de advocacia por 3 anos, com atuação nas áreas civil e tributária. Em 2006, fui aprovado em concurso de ingresso na magistratura de São Paulo e empossado juiz substituto na 36ª circunscrição judiciária, com sede na comarca de Araçatuba, São Paulo, oportunidade em que atuei nas varas judiciais das comarcas de Araçatuba, Guararapes, Bilac, Teodoro Sampaio, Guarujá. E, após removido por concurso, atuei como juiz substituto da 52ª circunscrição judiciária, com sede na comarca de Itapecerica da Serra, tendo exercido judicatura nas comarcas de Taboão da Serra e em Bugaçu. No ano seguinte, 2007, fui promovido a juiz de direito de entrância inicial, atuando como juiz de direito titular da Vara Única do Foro Distrital de Salto de Pirapora, comarca de Sorocaba, tendo sido o primeiro juiz daquela cidade, com a valiosa oportunidade de contribuir diretamente com as providências que levaram à inauguração do Fórum Local, uma das primeiras unidades jurisdicionais inteiramente digital do Estado de São Paulo. Ainda naquele ano, fui promovido a juiz de direito da entrância intermediária, passando a atuar como juiz de direito auxiliar da comarca da capital, onde permaneci até o ano de 2014. Durante este período, exerci a judicatura no Foro Central e em quase todos os foros regionais da capital, destacando-se designações em varas cíveis, de família e sucessão, criminais da Barra Funda e no primeiro Tribunal do Júri, da capital, onde presidi cerca de 300 sessões plenárias. Tive a oportunidade também de atuar como presidente da 7ª Turma Cível do Colégio Recursal Central da comarca da capital e membro da 2ª Turma Criminal do Colégio Recursal Central da comarca da capital. Em 2014, fui removido por merecimento ao cargo de juiz de direito da atual vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Botucatu, onde, posteriormente, fui promovido ao mesmo cargo, também por merecimento, para alcançar a classificação de entrância final. Na Escola Paulista da Magistratura, tive a grata satisfação de ter ministrado aulas como professor monitor em cursos de iniciação funcional e curso de vitaliciamento a juízes aprovados em concursos de ingressos na magistratura bandeirante. No mês de setembro de 2014, há um ano, recebi, com imensa honra
e regozijo a convocação de Sua Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, para servir como juiz auxiliar da Presidência no Conselho Nacional de Justiça, onde, além de secretário-geral adjunto, desempenhei as seguintes funções: coordenador do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, PRONAME, coordenador do projeto e de grupo de trabalho sobre a Justiça Restaurativa, membro do Comitê Gestor da Política Nacional de Atenção ao Primeiro Grau de Jurisdição, membro do Comitê Organizador do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e resolução de demandas de assistência à saúde, membro do Comitê Nacional do Fórum Nacional de Precatórios, FONAPREC, membro do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Projeto de Administração de Bens Apreendidos da América Latina, BIDAL, membro do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento de Estudos visando o aperfeiçoamento da Justiça Militar nos âmbitos federal e estadual. Em razão dessas atuações, senhor presidente, pude acompanhar a insígne atuação do Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua função constitucional, no sentido de garantir a prestação jurisdicional com moralidade, eficiência e efetividade em benefício da sociedade. Como sabemos, criado pela Emenda Constitucional 45 de 2014, o Conselho Nacional de Justiça foi concebido como órgão de controle interno da atuação administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário. Ainda, nas palavras do eminente ministro César Peluso, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das normas constitucionais que instituem e disciplinam o CNJ, tal órgão recebeu, abro aspas, uma alta função política de aprimoramento do autogoverno do Judiciário, cujas estruturas burocráticas dispersas inviabilizam o esboço de uma estratégica político-institucional de âmbito nacional. São antigos os anseios da sociedade pela instituição de um órgão superior, capaz de formular diagnósticos, tecer críticas construtivas e elaborar programas que, nos limites de suas responsabilidades constitucionais, deem respostas dinâmicas e eficazes aos múltiplos problemas comuns em que se desdobra a crise do Poder Judiciário, fecho aspas. E tenho para mim hoje, senhor senador Eduardo Amorim, presidente dessa sessão, que, completado 10 anos da existência do Conselho Nacional de Justiça, no cumprimento de seu elevado mistério, este órgão apresenta-se como importante formulador do planejamento estratégico nacional e efetivo instrumento de unidade da magistratura nacional, que busca o seu constante aperfeiçoamento. Revela-se, assim, como órgão superior de natureza administrativa, garantidor de direitos fundamentais, dedicado a diagnosticar os problemas do sistema de justiça e, a partir do conhecimento daí aurido, formular políticas judiciárias nacionais, de forma a aperfeiçoar a eficiência dos órgãos judiciais e buscar soluções para seus problemas, com a finalidade não só de fomentar mudanças positivas à administração da justiça, mas possibilitar que se alcance, de forma mais eficiente, o cumprimento de direitos fundamentais do cidadão. Nesse particular, árdua é a missão de produzir diagnósticos da estrutura do Poder Judiciário, que reúne 90 tribunais, cerca de 17 mil magistrados, 279 mil servidores e 139 mil trabalhadores auxiliares em atuação, todos movidos pelo mesmo espírito de busca contínua por melhores resultados de desempenho, sempre respeitando as diferenças das características de cada qual. Nesse cenário, peço licença para destacar algumas ações implementadas nesta década e voltadas ao planejamento estratégico e coordenação da política do Judiciário, modernização tecnológica, ampliação do acesso à justiça, pacificação de responsabilidade social, garantia de efetivo cumprimento à Lei de Execução Penal, tais como a Resolução 46 de 2007, que dispõe sobre as tabelas processuais unificadas, a Resolução CNJ 76 de 2009, que normatiza o sistema de estatísticas do Poder Judiciário, Resolução 198 de 2014, que estipula as diretrizes para o planejamento estratégico e gestão estratégica do sexênio 2015-2020,
Resolução 185, que institui o processo judicial eletrônico. Resolução 125, que institui a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário. Resolução 194, de 2014, que institui a política nacional de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição. Resolução 195, também de 2014, que dispõe sobre a distribuição do orçamento da forma de trabalho nos tribunais. Resolução 160, de 2012, que dispõe sobre a organização dos núcleos de repercussão geral e recursos repetitivos. Resolução 201, que dispõe sobre a criação de competências das unidades de núcleos socioambientais nos órgãos e nos conselhos do Poder Judiciário e implementa o Plano de Logística Sustentável. Ainda nesse particular, permitam-me destacar pelo menos 3 grandes avanços do Conselho Nacional de Justiça conquistados na atual gestão, marcada pela participação coletiva e democrática, onde as partes envolvidas têm a oportunidade de serem previamente ouvidas, a conferir a validade e legitimidade a todo o processo, tais como modernização dos sistemas no âmbito da tecnologia da informação, sobretudo aquelas voltadas ao processo judicial eletrônico, primando-se pela acessibilidade, usabilidade e interoperabilidade. Lançamento e difusão do projeto de audiência de custódia, implementado atualmente em 17 estados da Federação, como forma de combater a denominada cultura do encarceramento, aproveitando essa oportunidade para louvar esta Casa, louvar esta sessão de Comissão de Constituição e Justiça, que ontem, senador, aprovou o projeto de lei do Senado 554, que regulamenta as audiências de custódia em âmbito nacional. E, por fim, também destaco como grande avanço alcançado nessa gestão, incentivo à desjudicialização mediante a adoção de formas consensuais de resolução de conflitos de interesse. Para finalizar, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, eu gostaria de registrar que hoje Vossas Excelências escrevem um importante capítulo da minha vida, cujas páginas jamais imaginei fossem preenchidas de maneira tão honrosa e com tão nobres penas. Ter sido indicado pelo Supremo Tribunal Federal para integrar o Conselho Nacional de Justiça e submeter-me a essa sabatina, senador Raimundo Lira, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, representa para mim um momento de grande alegria e realização profissional. E uma vez sendo confirmada pelo Senado Federal, farei honrar essa indicação da melhor forma possível, reafirmando, desde logo, meu compromisso em cumprir fielmente a Constituição Federal e resguardar a ordem jurídica. Gostaria muito de agradecer Vossas Excelências pela paciência de me ouvir e me coloco à inteira disposição para responder às indagações que me forem formuladas. Muito obrigado.